Em um mundo onde as sombras escondem segredos ancestrais e a eternidade é uma maldição, surge um ser imortal, Marcus Corvinus, um guerreiro amaldiçoado que busca vingança contra os vampiros que o traíram. Prepare-se para mergulhar nas trevas onde o amor e a guerra se entrelaçam. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. De acordo com o prólogo da origem em ascensão dos Lycans, Marcus, assim como seu irmão gêmeo, era um jovem descuidado e excessivamente confiante. E como todos sabem, foi o primeiro vampiro a existir, assim como seu irmão gêmeo William foi o primeiro lobisomem. Marcus era um membro do clã Corvinus, uma linhagem que tinha uma evolução ou mesmo mutação em seu DNA, que lhes deu o dom da imortalidade, junto com seu pai, Alexander, o primeiro imortal. Nascido em algum momento entre os meados e o final do século V, Marcus foi um dos 3 filhos conhecidos de Alexander Corvinus e sua esposa Helena, e o irmão gêmeo idêntico de William. Como seu gêmeo, Marcus herdou a cepa Corvinus em uma forma ativa, que havia transformado anteriormente seu pai no primeiro imortal. Marcus compartilhava um forte vínculo com seu irmão gêmeo, de quem ele era mais próximo. E de acordo com o prólogo da novelização Ascensão dos Lycans, ambos, Marcus e William, confiantes demais devido ao conhecimento do fato de que ambos eram imortais, saíram para cavalgar à noite, acreditando que nada poderia machucá-los. E em uma dessas noites, enquanto os gêmeos cavalgavam pelos caminhos das florestas escuras dos montes Cárpatos, eles foram atacados por um enorme lobo cinzento, que avançava em sua direção, vindo das sombras das árvores. O lobo atacou primeiro Marcus, que não conseguiu se defender devido ao seu cavalo que ficou em pânico. William então pulou na frente dele e conseguiu matar o lobo com sua espada, mas não antes dele morder seu pulso, através de sua cota de malha. E em sua agonia, Marcus levou seu irmão gêmeo para uma pousada próxima para tratar seus ferimentos. Mas conforme a noite avançava, William foi ficando cada vez mais doente, com febre alta e tendo convulsões. A cepa Corvinus presente no corpo de William reagiu com a raiva depositada pela mordida do lobo, causando uma mutação, mudando assim o gene do William. Mas não só seu gene, a sua composição física inteira também. E antes que a noite acabasse, William se tornou o primeiro lobisomem. Enquanto William foi mordido por um lobo e se tornou o primeiro lobisomem, Marcus, por sua vez, foi mais tarde, em circunstâncias ainda desconhecidas, ele foi mordido por um morcego raivoso, mutando sua cepa Corvinus com o DNA do morcego, resultando em sua transformação no primeiro vampiro e progenitor de toda a espécie de vampiros. William logo começou a devastar o interior da Hungria, infectando a população com seu poderoso vírus de licantropia. E para combater a crescente ameaça do lobisomem, Marcus abordou Victor, um senhor da guerra moribundo, para pedir emprestado sua genialidade militar e seu exército. E tudo isso em troca da imortalidade. Victor aceitou e se tornou um dos vampiros anciões. Marcus também infectou pessoalmente Amélia, pois ela era uma vampira antiga de idade semelhante à de Marcus e Victor. Com o exército transformado, Victor lançou a guerra vampiro-lobisomem. E cerca de 800 anos depois, em 1202 d.C., Victor liderou um ataque a uma aldeia húngara, pois William já havia passado por ali. E em vez de encontrar apenas William, eles encontraram uma vila inteira de recém-transformados em Lycans. O exército de Victor, agora os Mercadores da Morte, incluindo Amélia, subjugou William, que ficou severamente ferido. Marcus implorou pela vida de seu irmão, mas foi traído por Amélia e Victor, que pretendia trancar William para o resto da vida. Victor, pensando que se algum dos irmãos forem mortos, a linhagem imortal acabaria. Uma mentira contada por Marcus. Então Victor trancou William longe do alcance de Marcus. Marcus então jurou vingança contra Victor e todos aqueles leais a ele. Mas pouco pôde fazer, pois os Mercadores da Morte eram leais somente a Victor. E à medida que o exército se tornou o primeiro clã de vampiros, foi implementado um sistema onde apenas um ancião governa, enquanto os outros 2 ficam em hibernação. Victor, com a ajuda de Amélia e o Conselho Vampiro, minaram o poder de Marcus a cada passo, garantindo que ele nunca teria força para libertar seu irmão. E assim, Victor permanece o verdadeiro líder dos vampiros, chegando ao ponto de se permitir ser chamado de
o mais velho e forte deles. Marcus afirmou que gostava da companhia de Andreas Tanis, o historiador oficial do clã, provavelmente porque Tanis sabia que Marcus era de fato o vampiro original. A primeira aparição de Marcus foi em Underworld, embora apenas brevemente. Na véspera do aniversário de Marcus, que seria despertado para o seu século de governo, um plano Lycan para combinar as linhagens de vampiros e lobisomens tornou-se evidente. Um cientista Lycan, capturado chamado Singe, explicou os planos do Lycan líder chamado Lucian, sob coação, e foi morto por um golpe mortal de Victor. E seu sangue vazou no túmulo de Marcus e reviveu o vampiro adormecido, transformando-o em um híbrido de vampiro Lycan. E você pode perceber no momento em que ele desperta e na mudança de seus olhos, com seus olhos se tornando totalmente pretos por um momento. Após seu despertar, Marcus decapitou o traiçoeiro regente do clã, Craven, e depois de consumir seu sangue e ver suas memórias, o matou junto com o clã do Velho Mundo inteiro, massacrando qualquer vampiro infeliz o suficiente para estar na mansão naquele momento. E das memórias de Craven, Marcus soube da morte de Victor e Amélia, o que significa que agora não havia ninguém para atrapalhar seu caminho. Determinado, chegou a hora de libertar seu irmão William. Marcus procurou Celine, uma vampira mercadora da morte que tinha metade da chave para a masmorra de William. Ele falhou na primeira tentativa, graças a Michael Corvin, amante híbrido de Celine, que também é um parente distante de Marcus. Ele soube por Tanis que a outra metade da chave está com seu pai, que a havia recuperado do corpo de Victor antes de matar Tanis. E então Marcus vai para o Santa Helena, o navio de seu pai, para recuperar a chave de Victor. Lá, percebendo que Michael é o único obstáculo em seu caminho para Silene, Marcus faz um ataque surpresa e aparentemente o mata. Então, Marcus bebe o sangue de Silene, aprendendo a localização da prisão de seu irmão. Marcus então confronta seu pai e zomba de seus sentimentos sobre o mundo pertencente à raça humana, e acusando-o de rejeitar seus próprios filhos sem se posicionar enquanto William estava preso. Ele então revela seu verdadeiro plano: governar uma nova raça, uma em sua própria imagem. Ele busca substituir sua raça fracassada de vampiros para os de híbrido vampiro Lycan. Marcus então fere gravemente seu pai e recupera a outra metade da chave, viajando assim para a velha fortaleza. Marcus prossegue para libertar William de sua masmorra. O vínculo deles é tão forte que até mesmo o enlouquecido William reconhece Marcus e se recusa a machucá-lo. Eles logo são interrompidos por Celine e os guardas sobreviventes da empresa de seu pai, Alexander. Marcus luta contra Celine e fica furioso quando Michael, ressuscitado, luta e mata William. Marcus enfia uma garra de sua asa em Celine, que sobrevive por ter bebido anteriormente o sangue de Alexander. No entanto, Marcus está distraído com a morte de seu gêmeo nas mãos de Michael. E devastado pelo choque e pela tristeza, essas emoções o deixam temporariamente atordoado e desprevenido, e dá a Celine sua oportunidade. Ela quebra a ponta da garra de Marcus e empala sua cabeça com ela, antes de empurrá-lo nas hélices do helicóptero acidentado que ainda está girando, cortando-o assim em pedaços e, logicamente, sendo morto. Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Embora o Conselho Vampiro do Clã Oriental tenha colocado uma sentença de morte para Celine por matar Victor, nenhuma menção é feita de que ela era procurada por matar Marcus, o que se presume que a morte de Marcus foi considerada justificada, já que ninguém mostra má vontade por Celine matá-lo como fizeram com Victor. E após a morte de Marius, Celine é selecionada como um dos 3 novos vampiros anciões, ao lado de David e Lena, substituindo Marcus, Victor e Amélia, inimigo de sangue. Marcus também aparece no romance não canônico Blood Enemy, ou Inimigo de Sangue. Aqui ele tem um filho chamado Nikolai, que Marcus considera uma grande decepção. Ele e Nikolai discutem constantemente, e Marcus fica enojado com a personalidade hedonista de seu filho. Em um esforço para subjugar o comportamento de Nikolai, Marcus e Victor arranjam um casamento entre seus 2 filhos, Nikolai e Sônia. Isso faz com que Sônia fique tão perturbada que ela acaba admitindo estar grávida do escravo Lycan Lucian e tenta fugir com ele, levando a sua execução pelas mãos de Victor. Em Inimigo de Sangue, a relação entre Victor e Marcus não parece estar tensa,
e Marcos fala gentilmente com Victor ao informá-lo que sua esposa havia sido morta recentemente em um ataque de mortais. Outra mudança notável é a aparência de Marcos. Enquanto seu personagem em evolução é barbudo e tem cabelo ruivo, ele é descrito em Blood Enemy como barbeado e com cabelo preto. Isso se deve ao fato de Blood Enemy, ou Inimigo de Sangue, ter sido escrito antes da produção de evolução. Curiosidades. Em todos os créditos oficiais dos filmes, nos sites oficiais e nas notas de produção, o nome de Marcos é escrito com C. No entanto, no prólogo de abertura do texto de evolução, o nome de Marcos está escrito incorretamente. Nesse caso, o K está substituindo o C. O nome de Marcos é derivado de Marte, o antigo deus romano da guerra, o nome apropriado para o filho de um senhor da guerra. Tony Curran afirma nas notas de produção que Marcos é mais jovem que Victor. Portanto, Marcos foi um vampiro apenas por alguns anos antes de transformar Victor. No entanto, nas novelizações, Marcos é descrito cronologicamente sendo mais velho que Victor. Acho que se levarmos em conta a idade como humano, Victor era mais velho. Mas se contarmos só com a transformação em vampiro, Marcos é mais velho, pois é o primeiro vampiro e foi ele quem transformou Victor. Marcos também é o primeiro personagem vampírico híbrido que se alimenta de sangue animal, embora a primeira menção a isso seja feita na novelização Underworld. É possível que Marcos seja vagamente baseado em Marco Valerius Messala Corvinus, um general e tribuno romano que possuía vastas extensões de terra nas fronteiras Panônia-Dácia, as futuras Hungria e Romênia. A família real valáquio-húngara de Corvin afirma ser descendente direta de Marcos Valerius, cujo agnome Corvinus, de corvos ou corvo, parece ter derivado de um encontro lendário com um guerreiro bárbaro de tamanho e força excepcionais, que o desafiou a combate único. Acredita-se que o corvo tenha voado e atacado selvagemente o bárbaro, cegando e permitindo que Marcos Valerius o derrotasse facilmente. O evento inspirou o brasão da família Corvin, um corvo segurando um anel no bico. No flashback da morte de Marcos no início de Despertar e Guerra de Sangue, Selene só é mostrada esfaqueando na cabeça, não o desmembrando com a hélice do helicóptero, como fez depois. E sua forma transformada é fortemente inspirada no demônio Waver, do jogo de cartas Magic The Gathering, arte de Brom. Marcos era visto como alguém que precisava ser controlado. Na época dos eventos dos dias atuais, Marcos já tinha ido longe, seguindo o caminho da insanidade, expressando a crença de que esse era o destino dele e de sua família para governar, planejando criar uma nova raça imortal, à imagem de seu criador, a dele mesmo. Ele agora é sádico, tendo prazer em morder as vítimas apenas pelo puro prazer de beber seu sangue, além de obter informações. Seu ato mais desprezível foi o assassinato de seu próprio pai, que ele fez por despeito. Sua crueldade foi ainda mais significativa do que Victor, que expressou pesar pela execução de sua filha Sônia. Marcos não demonstrou remorso por ferir ou matar os seus próprios familiares. Embora Marcos já tenha sido simpático à situação das raças humanas e vampira à mercê das dezenas de matilhas de lobisomens vagando pelo campo, os 8 séculos passados chafurdando em seu ódio por Victor deixaram Marcos tão ferido em sua sede de vingança e eventual loucura que ele não tem mais empatia pelo sofrimento dos outros, principalmente quando eles atrapalham seus objetivos. Na época de sua morte, Marcos pode ser visto como um psicopata, violento e narcisista. Na época de sua morte, Marcos pode ser visto como um psicopata, violento e narcisista. E se você busca paixão, mistério e batalhas épicas, inscreva-se no canal agora mesmo e não esqueça o like, isso ajuda demais. E como sempre, imortais, até a próxima!